Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e ontem esse jovem cristão americano publicou um vídeo que vem chamando a atenção de muitas pessoas. Ele afirma ter recebido uma visão sobre o arrebatamento e algo que, segundo ele, mudou completamente a sua visão da forma como ele entende esse momento. Ele viu multidões correndo desesperadamente para chegar ao céu, mas então o Senhor lhe mostrou algo neste exato momento. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem, que você examine todas as coisas e retenha o que é bom. Fiquem com essa tradução e que Deus os abençoe. Preciso compartilhar com vocês. Acredito que o Senhor me revelou algo sobre o fim dos tempos, sobre aquilo que está prestes a acontecer. Algo que não está distante e, na verdade, está muito mais perto do que imaginamos. E não foi só isso. Isso aconteceu há cerca de 4 anos e meio, quando eu deixei o meu corpo, e ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: Gabriel, diga a eles que eu voltarei em breve. Mais recentemente, enquanto eu orava sobre 2026, assim como tenho orado sobre o tempo em que estamos vivendo, sobre esta época em que nos encontramos, onde a tensão é quase palpável, e eu percebi algo. Aquilo que está acontecendo no mundo espiritual bem acima de nós está começando a se manifestar no plano físico. E nós sabemos, alguém está prestes a aparecer nas nuvens. Mas antes de compartilhar qualquer coisa com vocês, há algo muito importante. Nós sempre nos firmamos na palavra de Deus. Não nos baseamos na nossa fé apenas no que alguém viu ou disse. Tudo precisa ser julgado à luz das Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse, e é por isso que baseio cada revelação na palavra dele. E ele disse: Eu não pedirei mais nada de vocês, a não ser que guardem firmemente o que têm até que eu venha. Aquele que vencer, aquele que me obedecer até ao fim, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. Eles governarão as nações com vara de ferro e as despedaçarão como vasos de barro. Eles também terão a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, e também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele não disse isso apenas às igrejas de 2000 anos atrás. Ele estava falando agora. E essa é uma palavra para este tempo. E eu estou aqui para dizer por quê. Porque nessa visão, eu vi algo impressionante. Eu vi inúmeras pessoas correndo com toda a força que tinham, correndo o mais rápido possível, tentando alcançar uma linha de chegada. Todos estavam correndo para chegar ao céu. Seus pensamentos estavam completamente focados nisso. Como iriam chegar ao céu? Seus pensamentos estavam completamente focados. Como conseguiriam ser arrebatados? Quem seriam os escolhidos? Tudo girava em torno do destino final. Tudo era sobre chegar ao paraíso, mas havia algo errado para muitos deles. A cruz não estava transformando o presente. A cruz não estava formando pessoas do reino. Não estava formando embaixadores de Cristo para muitos. A cruz era apenas algo que se tornava uma transação. Era como uma máquina espiritual de recompensa, uma alavanca que as pessoas queriam puxar apenas para chegar a algum lugar. Mas eu estou aqui para lhe dizer algo. O Evangelho não é apenas sobre chegar ao céu. Cristo não desceu até nós e pagou o preço completo pelo nosso pecado na cruz apenas para nos levar a algum lugar depois disso. Ele pagou o preço total, não apenas uma parte, o preço completo. Sim, isso inclui o que está prestes a acontecer, mas você precisa entender. Isso não descreve completamente o que é o arrebatamento, porque o arrebatamento não é sobre estar no momento de fuga, como se estivesse escondido em um bunker, sem falar com ninguém, acompanhando todas as notícias, enquanto nada muda na sua vida. E você apenas se prepara para o fim. Se você acredita que esse é o propósito do arrebatamento, eu preciso te dizer algo. O arrebatamento não é um ponto final. Não é simplesmente a linha de chegada, e não é apenas um momento em que todos correm para o final. Na verdade, foi exatamente isso que eu vi na visão. Todas aquelas pessoas correndo desesperadamente para o fim. Mas quando ele realmente vier nas nuvens, e isso vai acontecer muito em breve, não se enganem sobre isso. Na verdade, eu não ficaria surpreso se antes mesmo de publicar esse vídeo ele já tivesse vindo. Talvez ainda hoje, eu não sei. E eu não vou colocar datas, eu não vou colocar ano, mas quando eu estava diante dele no céu, algo muito claro ficou muito claro para mim.
O passado, o presente e o futuro estavam todos reunidos no agora. E quando ele disse que voltaria em breve, parecia que poderia acontecer a qualquer segundo. Claro, isso pode se manifestar um pouco mais tarde aqui na Terra, porque o tempo funciona de maneira diferente no céu. Nós sempre queremos que tudo aconteça imediatamente, então pode demorar um pouco mais. Mas, sinceramente, eu não ficaria surpreso se fosse assim tão perto. Mas aqui está a questão. Todas aquelas pessoas que estavam apenas tentando chegar à linha final, elas haviam entendido tudo errado. Elas esqueceram algo essencial. Elas esqueceram como ele já havia vindo até nós. Então pense nisso por um momento. E se o Evangelho não for apenas sobre nós irmos para o céu, mas sobre o céu vir até nós? E se o Evangelho for sobre nós vivermos como embaixadores do reino agora, sobre sermos fiéis à vida que temos hoje? Não apenas entregar nosso coração a Ele, não apenas nascer de novo, não apenas aceitar o preço que Ele pagou por nós na cruz, mas crescer na fé, crescer em amor. Sabe algo que sempre me surpreende? É ouvir pessoas dizerem que conhecem Jesus, mas a vida delas não reflete isso. É fácil dizer que você o conhece, é fácil afirmar que é algo, mas a pergunta é: a sua vida fala sobre si mesma? Agora entenda algo importante. E eu não estou pregando salvação pelas obras, não estou dizendo que você precisa se classificar para o Evangelho ou se tornar digno de Jesus. Mas quando você entende o preço que ele pagou na cruz, quando você percebe de como ele te resgatou, como ele te comprou, como ele te lavou com o sangue dele, algo muda dentro de você. Você começa a entender que sua identidade está nele. Tudo o que você vê não vem da sua própria capacidade, não vem das suas obras, vem dele. E quando essa revelação chega ao seu coração, algo extraordinário acontece. Você se torna como Moisés, como Elias, homens que encontraram o Deus que é o Eu Sou e depositaram toda a sua identidade nele. Eles se tornaram amigos de Deus e é isso que ele está procurando agora. Ele não está procurando apenas uma família que se sente no sofá esperando que ele volte. Ele está procurando uma família que ande com ele hoje, que caminhe com ele pela fé agora, que caminhe em perdão, que caminhe em paciência, que caminhe em amor. Porque não se trata apenas de alcançar um êxtase espiritual. Não se trata de simplesmente ficar sentado dizendo: eu só vou esperar até que ele volte. Até lá eu apenas sobrevivo. Ou dizendo: eu só espero conseguir aguentar até lá. Escute. Não há nada de errado em ter esperança no arrebatamento. Não há nada de errado em desejar sair do mundo, porque honestamente esse mundo pode estar bastante sombrio. E se você pudesse ver o mundo espiritual, se pudesse ver o segundo céu, se pudesse ver a quantidade de influências demoníacas, principados, potestades, seres caídos que observam este mundo, você entenderia ainda mais. Mas há algo que você precisa lembrar. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Você não é uma vítima, você é um vencedor. Você é mais que vencedor, você é um conquistador. Sua vida é um milagre e você foi enviado para cá por um propósito. E o tempo que ainda resta, seja 1 ou 10 anos, é muito mais precioso do que você imagina. Porque independentemente de hoje ou ser o último dia do ano, o seu último dia pode estar muito mais perto do que você imagina. E então, naquela visão, eu ouvi o Senhor dizer: diga a eles, não se trata apenas do destino. Existe alegria na jornada. Existe a alegria de caminhada com Ele. Ele quer andar com você todos os dias. Ele quer ser o seu dia a dia. Ele quer ser o seu bom dia. Ele quer tudo de você, não apenas uma parte. E quando chegar o dia em que Ele aparecer nas nuvens, eu oro para que você não seja apenas um estranho para Ele. Eu oro para que a sua vida não seja irreconhecível para Ele, mas que você esteja em casa com Ele quando esse dia chegar. Que você não apenas soubesse que Ele existe, que você não apenas soubesse das coisas que Ele fez, mas que você realmente o conhecesse. Ele quer dar a você a autoridade sobre as nações. Ele quer que você governe e reine com Ele, porque sim, Ele virá nas nuvens. Ele nos levará para cima. Mas depois, Ele restaurará a terra e nós voltaremos para ela e tudo será incrivelmente belo. Mas há algo que você precisa entender. Se você não for fiel à vida que recebeu nessa terra, existem recompensas que você não receberá. Existem lugares e responsabilidades que não serão seus. Não se engane, o céu é maravilhoso. E todos os que estão lá vivem sem tristeza, sem dor, sem pesar.
não existe ciúme, não existe ressentimento. Mas todos no céu entendem algo muito profundo, o valor do tempo que tiveram na terra. Eles entendem que existem diferentes recompensas, diferentes dádivas que são concedidas às pessoas de acordo com a fidelidade com que viveram suas vidas aqui. Então, quando você nasce de novo, quando você coloca sua fé em Cristo, isso não é apenas a marca. Isso não é apenas marcar uma caixa religiosa. Significa receber de coração aquilo que Ele fez por você. Significa aceitar o sacrifício dele na cruz. E quando você toma essa decisão, uma nova decisão começa a acontecer todos os dias. A decisão de continuar dizendo sim para Ele. Agora entenda novamente, isso não significa que você precisa tentar merecer a salvação todos os dias. A salvação é um presente, ela foi dada a você. E aquilo que foi dado pela graça não pode ser conquistado pela sua própria capacidade. Ela nunca foi baseada na sua lista de obras. Ela nunca veio do seu desempenho, mas o fruto da sua vida, aquilo com que você faz com o seu tempo, pode se tornar a resposta ao amor que Ele derramou sobre você. Então, se o fruto da sua vida não reflete esse amor, volte para o amor dele. Continue voltando para o amor dele, porque tudo flui do transbordamento desse amor. Há algo mais que você precisa entender. Quando eu estava no céu, eu vi algo extraordinário. Eu vi bibliotecas inteiras e nelas existiam livros com nomes escritos neles. E então ele me mostrou algo. A Bíblia é verdadeira, mas nossas vidas também são como epístolas vivas. É como se cada um de nós fosse um livro. E no céu existem bibliotecas inteiras, cada uma contendo histórias de vida. Histórias de pessoas que viveram aqui na Terra. E eu vi algo incrível. Quando uma vida é entregue ao Senhor, ela se transforma em uma carta. Um livro que o Pai apresenta no céu. Ele mostra essa história para todos, para familiares, para os amigos, para as pessoas que fizeram parte da jornada. Porque aqueles que morreram em Cristo não estão mortos de verdade. Eles estão mais vivos do que nunca. E quando eles leem a história da sua vida, toda a glória vai para Deus. É algo glorioso no céu. Todos são como uma família. Você ainda reconhece aqueles que foram da sua família na terra, mas ao mesmo tempo é como se todos fossem da sua família. Eles não veem fracasso, eles não veem derrota. Eles veem a graça de Deus agindo em cada momento da sua vida. Nada está faltando, nada está quebrado. Aqui na terra, vemos tudo através de um vidro escuro marcado por dor e sofrimento. Mas no céu, todos caminham na verdade plena, na luz da graça de Deus. Esta vida na terra parece real, mas um dia você experimentará o que é verdadeira vida. E você não precisa esperar o arrebatamento para começar a experimentar o céu agora. Porque Jesus orou: Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Por que ele disse isso? Porque um dia o céu beijará completamente a terra e tudo será restaurado. Até que esse dia chegue, nós temos uma responsabilidade: trazer um vislumbre do céu para a terra, levar o céu para onde formos, sermos portadores da luz, a luz que vive dentro de nós, a luz que explode através das nossas vidas, e nós nunca vamos recuar. Então, lembre-se disso. Acima de tudo, Cristo está perto. Eu amo vocês e até mais. Meus irmãos amados, essa foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você deseja. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Agora eu quero te fazer um segundo convite. Aqui nesse canal nós temos uma playlist com a leitura da palavra completa de Gênesis a Apocalipse. Você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.